João capítulo 8. Nós vamos trazer alguns pensamentos bíblicos para edificação da nossa fé através da palavra do Senhor. João capítulo 8, por gentileza. Vamos fazer menção até o versículo 11. Quem achou nos confirma com amém. Eu amo essa zoada de Bíblia assim, ó, folheando. Chega, eu fico arrepiado. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Verdadeiramente, os maiores confrontos e princípios pertinentes que Deus estabeleceu à sua igreja, que não pode ser violado ou deixado de praticar, foi uma particularidade entre Jesus e alguém. Apesar do seu ministério manifestar na Palestina e no mundo afora, e pessoas com o coração invejado tentaram de todas as maneiras parar, inibir o avanço do ministério de Jesus. Até então, quando ele coloca aquela multidão no Monte das Oliveiras, sentado e ensina, pregando sim o sermão do monte, verdadeiramente ele não era tão reconhecido assim. Mas depois do capítulo 8 de Mateus, que os sinais vão ser notórios, e multidões começam agora a seguir. Isso começa a tocar na cúpula romana e na cúpula judaica. Ademais, algumas pessoas que estavam no meio da multidão, sim, era por causa de querer uma vida transformada. Outras
teria o desejo ardente de conhecer de perto quem era Jesus. Ademais, nem todos que estavam no meio da multidão queriam uma vida transformada. Nem todos que estavam na multidão queriam Jesus. Algumas pessoas só estavam lá por causa dos seus sinais, por aquilo que verdadeiramente Jesus oferecia para eles. Outros não queriam milagres, não queriam mudança e nem queriam transformação. Estava no meio da multidão por curiosidade, só queria saber o que estava acontecendo. Outros, por causa dessa curiosidade, só estava lá para inibir ou impedir o avanço do ministério de Jesus. Os antagonistas, é notório em toda a Bíblia Sagrada que vão se manifestar contra Jesus. E por causa dessa rebelião que eles vão tentar se manifestar, é perceptível que minuciosamente eles vão acompanhar os passos de Jesus. Cada milagre será questionado, cada ensinamento será indagado. Então eles perceberam que dificilmente estavam encontrando alguma coisa para acusar Jesus. De todas as maneiras, e o que me chama a atenção aqui é a persistência desses antagonistas, que queria de todas as hipóteses acusar Jesus ou encontrar Jesus em algum erro. E cada vez que ele elaborava, que eles maquinavam e projetavam para encontrar ou pegar Jesus em algum erro, eles eram surpreendidos. Mediante a sabedoria divina, a manifestação notória do Todo-Poderoso sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ademais, João capítulo 8, o texto que nós acabamos de ler, é mais uma manifestação daqueles que o queria pegar Jesus de algum erro. Entretanto, dentro dessa história só encontramos verdade. A acusação foi verdadeira, as atitudes de Jesus foi verdadeira, o que ocorreu com essa mulher foi verdade. Não tem nenhuma mentira dentro desse texto. A história foi verdade, o caso que pegou ela em adultério foi verdade, a acusação foi verdade, a apresentação da lei de Moisés é verdade. Só encontramos verdadeiramente verdade. Mas o que destaca dentro dessa história é a graça e a misericórdia de Deus. Que é a graça, é aquilo que nós recebemos e que nós não merecemos. Já a misericórdia é aquilo que bloqueia para a gente não receber aquilo que merecíamos receber. Paulo, escrevendo para Éfeso, ele diz: é pela graça que vós sois salvos. Isso não vem de vós, mas vem de Deus. Lamentações capítulo 3, verso 22 a seguir, diz que as misericórdias do Senhor são fato de nós não sermos consumidos vivos. E as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, e novas são cada manhã, porque grande é a sua misericórdia. Se estamos aqui nessa noite é por causa desses dois fatores: por causa da graça e por causa da misericórdia. Então esse texto resume para nós a graça de Deus e a misericórdia de Deus, porque se não fosse a graça e a manifestação da misericórdia, obviamente o que ia acontecer com essa mulher era também determinado para acontecer com nossas vidas. Possa ser que muitos não adulteraram, mas cometeu algum tipo de erro, cometeu algum tipo de falha, cometeu algum tipo de transgressões. É por isso que Provérbios 28, verso 13 diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. É biblicamente a forma de confessar nossos pecados. Só que entretanto, tanta misericórdia e a graça, ela não nos dá indício para mantermos a nossa vida no pecado. É por causa da hipergraça
que alguns irmãos andam fazendo o que quer. É por causa que eles entendem que a misericórdia, eles acham que verdadeiramente pode fazer o que bem quer, porque a misericórdia encobre. E entretanto, a misericórdia só é alcançada quando nós confessamos e deixamos de praticar. É quando nós derramamos em Deus aquilo que nós erramos, aquilo que nós pecamos, mas quando nós levantamos, nós falamos: não vou fazer mais isso, não vou praticar mais isso. Tanto que o resumo da palavra de Jesus para essa mulher é: vai e não peque mais. Ele está dizendo: eu estou te perdoando, a minha misericórdia está sobre você, a minha graça se manifestou, mas isso não significa que você sair daqui, você pode fazer o que você quer, porque eu estou te perdoando hoje, significa que você pode fazer o que quer? Não. A graça e a misericórdia manifestam mudança e transformação na vida do indivíduo. Vou repetir: a graça e a misericórdia manifestam mudança e transformação na vida do indivíduo. Quem experimenta a graça e a misericórdia tem uma vida mudada pelo poder de Deus. Quem experimenta a graça e a misericórdia, a sua vida verdadeiramente é transformada. Não tem como eu experimentar o evangelho e continuar com as mesmas praticidades, com os mesmos pensamentos, com os mesmos hábitos e com os mesmos costumes. É por isso que todos nós estamos aqui. Estamos mortos em nossos deleitos e pecados, mas diz: eu vou limpar, purificar, vou te dar uma oportunidade, vou fazer tudo diferente na tua vida, mas muda teu costume, muda seu hábito, muda suas atitudes. Porque a misericórdia e a graça, ela transforma o nosso ser e o nosso interior. Outra coisa que nos chama a atenção aqui são as atitudes da multidão, as atitudes da mulher. E finalizamos com as atitudes de Jesus. É digno de nós pararmos e meditarmos e encontrarmos na Bíblia Sagrada o que tem e aquilo que eu não posso fazer, e o que tem e é aquilo que eu devo fazer, porque está servindo de exemplo. Não é porque todos fazem que eu tenho que fazer. Não é porque neguinho está praticando tal ação que significa que eu tenho que praticar. Quando a Bíblia apresenta alguns erros, algumas atitudes erradas, ela está dizendo: não faça isso, não pratique tal atitude, porque verdadeiramente são reprovadas por Deus. E as atitudes dessa multidão verdadeiramente é digno de nós pararmos, analisarmos e não fazermos aquilo que eles fizeram. Primeira coisa, eles não quiseram pegar aquela mulher para ajudar. Eles quiseram pegar aquela mulher para destruir ela, e ainda para acusar Jesus. A intenção não era verdadeiramente de ajudar aquela mulher. A intenção não era de socorrer aquela mulher. Então logo isso aqui eu penso e falo: nem todo mundo que tem uma atitude significa que essa atitude será boa. Nem todo mundo que aparentemente tem uma unção ou ação benevolente significa que na profundidade do coração quer ver mudança, transformação e uma ajuda genuína na vida de alguém. Entretanto, eles pegam essa mulher como isca. Só que a intenção era prejudicar Jesus. A intenção era trazer verdadeiramente algum erro em Jesus para o acusar. Porque a coisa é tão severa que eles queriam matar 2 coelhos em uma cajadada só. Ao mesmo tempo que eles queriam acusar a mulher, ao mesmo tempo eles queriam acusar Jesus. Ao mesmo tempo que eles queriam apedrejar a mulher, ao mesmo tempo eles queriam apedrejar Jesus. Entretanto, eles estavam acusando, querendo encontrar alguns indícios na vida de Jesus para o acusar. Segundo, a intenção literária, verdadeiramente através da lei, era apedrejar.
Só que eles não queriam só apedrejar aquela mulher. Eles queriam elaborar um projeto para apedrejar tanto a mulher e tanto Jesus. Porque a gente precisa compreender que nem tudo que é trazido para nós significa que quer que saia alguma coisa boa de você. Existem julgamentos, existem histórias que são apresentadas até você, que na realidade eles não querem que saia alguma coisa boa de você. Eles querem trazer pessoas que erraram, mas não para você amenizar a situação, não para você melhorar a situação, mas para você ajudar a apedrejar. Só que tem pessoas que levam a cena para pessoas erradas, porque eles entendem que todo mundo é igual a eles, que todo mundo pensa igual a ele, que todo mundo tem a atitude igual a eles. Não, ainda existem pessoas boas que não são acusadoras. Ainda existe pessoas sérias que têm amor de Deus no coração. Ainda existe pessoas que entendem a misericórdia e a graça, que olha para dentro de si e diz: se Deus me perdoou, se Deus teve misericórdia de mim, por que eu vou julgar o irmão? Por que eu vou acusar ele? Por que eu vou apedrejar ele? Não, igreja não é lugar de pegar pedra para jogar em ninguém. Igreja é de pegar pedra, lançar fora e deixar o amor de Deus derramar no coração. Igreja não é lugar de matar sonhos de ninguém. Sabe qual foi o erro daquela multidão? Pegar aquela mulher e levar para a igreja. Isso aqui é sério, porque o texto diz, que nós lemos, que Jesus estava no monte ensinando. Melhor dizendo, ele desce do templo, desce do monte, vai para o templo e começa a ensinar. Ele está no templo, em outras palavras, ele está na igreja. E os acusadores pegam as mulheres e traz para dentro da igreja. Só que igreja não é lugar de acusar ninguém. Igreja não é lugar de apedrejar ninguém. Igreja não é lugar de destruir ninguém. Igreja é lugar de misericórdia, de perdão, de graça e benevolência de Deus. Não, eu não posso rejeitar alguém, eu não posso expulsar alguém da igreja. Ao contrário, eu tenho que abraçar, porque quando eu errei, Jesus não me jogou para fora, Jesus me abraçou. Quando eu pequei, Jesus não me lançou fora. Ao contrário, ele teve misericórdia, ele teve graça, ele teve compaixão da minha vida. E hoje estamos aqui não porque somos bons, mas porque ele teve misericórdia da nossa vida. Aí tem pessoas que pegam a história, o erro das pessoas, traz para a igreja para julgar. Não, aqui não é lugar de julgamento, aqui não é lugar de juiz, aqui não é lugar de apontar erro de ninguém, aqui não é lugar de criticar ninguém, aqui não é impedir o sonho de ninguém. Ao contrário, aqui é lugar de perdão, aqui é lugar de graça, aqui é lugar de uma vida transformada, e aqui é o lugar de receber a misericórdia de Deus. Outra coisa é a atitude dessa mulher. Isso não impede de eu tomar ou assumir as minhas responsabilidades. O texto é verídico, ela erra mesmo, ela adultera mesmo. Só que você vai perceber que em momento nenhum essa mulher vai falar que ela não fez. Você vai perceber que ela nunca abre a boca para dizer: eu não fiz, eu não pequei, eu não pratiquei. Você não encontra isso. Em momento algum essa mulher procurou a justificação. Em momento algum ela verdadeiramente demonstrou que não cometeu o seu erro, porque quem quer mudança sempre vai reconhecer os seus próprios erros.
Quem quer mudança não cria nenhuma desculpa para dizer que não fez. Quem quer mudança continua caladinho, experimentando e esperando a vez de Deus agir na vida dele. Tem pessoas que é cheio de desculpa. Eu fiz por causa disso, eu pratiquei por causa dela, eu fiz porque eu estava desesperado. Não, eu preciso entender que eu sou refém das minhas próprias atitudes. Se eu erro, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. E se eu erro, eu tenho que assumir os meus próprios erros, os meus próprios defeitos. É por isso que costumeiramente eu digo que a grande virtude do ser humano é reconhecer o seu erro. Eu não posso errar e esconder, eu não posso errar e dizer eu não errei. As suas desculpas estão destruindo a sua própria restauração. Casamentos são destruídos porque homem nem mulher reconhece que errou. Pessoas não têm a restauração divina porque não reconhece que pecou, não reconhece que fez errado, não conhece que praticou horrenda coisa contra Deus. E eu preciso assumir os meus próprios erros. Eu preciso reconhecer como eu errei, onde errei, aonde eu errei. Porque se eu não reconheço os meus erros, dificilmente eu serei transformado naquilo que eu errei. Só que quem reconhece os seus erros tem mais facilidade de ser transformado naquilo que verdadeiramente errou. Segunda atitude, quando Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí o texto diz que do mais velho até o mais novo começou a sair, começou a ir embora. E o que me chama a atitude dessa mulher, que ela não vai embora, ela permanece. Ela não vai com todo mundo, ela permanece. Porque quem quer mudança permanece no centro da verdade, mas quem não quer transformação foge quando é falado a verdade. É por isso que tem pessoas que não gostam da verdade, fica com raiva quando você fala a verdade, fica com ódio quando você fala a verdade, cria uma desculpa quando você fala a verdade. Só que a verdade é o único que tem poder de me libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É fácil ouvir a verdade? Não, porque a verdade não massageia nosso ego. A verdade só toca nas feridas. A verdade só toca nos erros, só toca nas falhas, só toca onde você peca. Porque a intenção da verdade é como se fosse um remédio de Deus para curar você dos seus erros e te libertar de todo ato pecaminoso. Então quem não quer mudança, foge da realidade. Lembra de uma certa feita que Jesus estava pregando, João capítulo 6? E o sermão dessa feita não foi transformação de pão, não foi cura, não foi milagre. Aí o texto diz que começou a sair a multidão, um por um, a multidão que ovacionava, a multidão que queria o milagre, a multidão que estava desesperado por causa da intervenção na saúde dessa feita. Costumeiramente não ouviu aquilo que Jesus estava dizendo naquele momento. Aí o texto diz que um por um começou a ir embora. E quando Jesus percebeu que só os discípulos ficaram, ele olha para os discípulos e disse: e vocês não vão com eles também? Não vão embora também? Aí eu amo Pedro quando ele diz: para onde eu irei, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? E Pedro estava dizendo: eu não gostei do sermão, mas o sermão me mudou. Eu não fui muito simpático, mas é porque tem pessoas que preferem fugir da verdade e abraçar mentira do que ficar no ambiente da verdade e não deixar transformar. Aí essa atitude dessa mulher, ela merece. Porque enquanto todo mundo sai, ela fica. Porque se essa multidão quisesse mudança de verdade, olha para cá, ela não saía, ela permanecesse. Porque nem todo mundo é simpatizante com o ambiente da verdade. Deixa eu falar uma verdade para vocês.
É por isso que não te chama para ir para alguns lugares. É por isso que não te chama para ir para aquela panelinha. Porque você sabe que quando você chega, você não aceita a mentira. Você não compactua a mentira. Aí tem pessoas que ficam tristes. Faz festa e não me leva. Faz aniversário e não me leva. Eles não te levam porque você não compactua a mentira. É se você chegar lá, você não sabe falar mentira, só sabe falar a verdade. Aí quem fala a verdade, quem tem o caráter da verdade, não é simpatizante por muitas pessoas. Porque tem pessoas que preferem uma pessoa do lado que fala mentira e abraça e chama, do que uma pessoa que fala a verdade, mas não abraça e verdadeiramente só fala aquilo que vai mudar e transformar a vida de alguém. Porque tem pessoas que preferem uma amizade que fala mentira, ou um amigo que fala a verdade. Amigo não é mencionado por aquilo que eu tenho, porque isso é interesse. Se você tem amizade por aquilo que o outro tem, não é amizade verdadeira, é interesse. Amizade verdadeira é aquele que te fala a verdade, é aquele que te aponta a verdade, é aquele que quando você erra te chama atenção, quando você tropeça, fala que você tropeçou por causa disso, por causa daquilo. Que amizade é essa? É por isso que uma vez Josué Gonçalves, ele estava mentoreando a nós que somos pastores, no PDP, pastor discipulando pastor. Ele disse que uma vez ele ficou cismado com os obreiros dele, porque toda vez que ele pregava, os obreiros falavam: pastor, tu pregou demais. Ele cismava com aquilo, porque nem todo dia o pastor prega bem, nem todo dia você canta bem, nem todo dia você toca bem, nem todo dia você prega bem. E ele sabia que nem todo dia ele pregava bem, e que tinha dia que ele pregava que não foi lá aquelas coisas. Aí um dia ele não pregou bem, e quando desceu botar os seus obreiros indo para cá, disse: pastor, tu pregou demais. Ele disse: rapaz, para de falar mentira. Vocês não são meu amigo de verdade. Porque amigo de verdade não fala só para agradar o outro, mas fala a verdade independente de qualquer situação e de qualquer circunstância. Então meça suas amizades não pelo aquilo que ele tem, mas sim pela veracidade daquilo que ele apresenta. Aí a gente entende uma coisa, que a atitude dessa mulher, ela disse: encontrei o lugar da mudança, encontrei o lugar da transformação. Em lugar, não é porque todo mundo foi que eu tenho que ir, não é porque todo mundo foi embora que eu tenho que ir embora também. Eu tenho que ficar aonde tem mudança, eu tenho que ficar aonde tem verdade, eu tenho que ficar aonde tem a Bíblia no centro, para mudar a minha história e para mudar a minha vida. Só que agora, o que nos inclina mais ainda são as ferramentas que Jesus usou em momentos de estresse, em momentos de confusão. Quem é você no momento de estresse? Quais são as atitudes que você tem? Quais são as palavras que saem da sua boca quando você está irado, estressado? O que é que você fala? O que é que você se comporta? Será que a primeira coisa que você vê, você pega e lança no outro? Porque eu não me conheço quando eu estou navegando nas águas das emoções tranquilas. Eu me conheço quando eu estou em mares agitados, turbulentos. E aí vou perceber quem eu sou e quais são as atitudes que eu estou tomando. Primeiro, uma multidão trazendo uma mulher pega e adultera para Jesus acusar. Aí o texto diz, em outras palavras, que Jesus ficou em silêncio. Jesus fez o quê? No momento da tensão, onde seus inimigos tinham armado uma cilada para ele, onde a compaixão tinha que falar mais alto do que a razão, ele usou a primeira ferramenta, a ferramenta do silêncio. Ele nos deu uma grande lição. As respostas são aquelas que não se dá.
Vou repetir. Jesus nos ensinou que num clima aonde ninguém pensa, a melhor resposta é aquela que não se dá. Nem tudo você tem que falar, nem tudo você tem que comentar, nem tudo você tem que se intrometer. Tem coisa que a melhor resposta para o ambiente é você não falar nada, é você ficar calado, porque nos 30 primeiros segundos das nossas vidas foi aonde nós cometemos os piores erros da nossa história. Vou repetir. Nos 30 primeiros segundos, em qualquer situação ou em qualquer história, foi aonde nós cometemos os piores erros da nossa vida. Erros irreparáveis. Pessoas foram feridas, atitudes incalculáveis. Por quê? Porque eu nunca posso tomar uma atitude sem primeiro pensar. Eu nunca posso falar sem primeiro pensar. Eu nunca posso abrir a boca para comentar, para falar, ainda que eu seja a resposta do sábio é: fica em silêncio. Nem tudo você tem que falar, nem tudo você tem que abrir a boca para se intrometer. Nesse momento de caos, de estresse, desespero, o que nunca deveria ter feito foi feito. Palavras que nunca deveria ter dita foram ditas. Atitudes que nunca deveria ter tomada foi tomada. Alianças que nunca deveria existir existiu. Caminhos que você nunca deveria ter trilhado, você trilhou. Lugares que nunca você deveria ter ido, você foi. Casas que nunca deveria ter entrado para apartar, para opinar, você entrou. Então Jesus está dizendo: no momento do caos, no momento do estresse, quando você não sabe o que fazer, a melhor resposta é você ficar em silêncio. Deixa o inimigo falar, deixa o cachorro latir, deixa. Mas Jesus está dizendo: não bate boca com ninguém, não sai na mão com ninguém, fica em silêncio. Por quê, pastor? Porque quando você fala, Deus fica em silêncio, e quando você fica em silêncio, é Deus que responde por você, é Deus que fala por você. Cutuca teu vizinho e diga para ele: pelo amor de Deus, fala menos, escuta mais. Tiago capítulo 1 verso 19 diz que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar. Isaías capítulo 55 verso 3: ouvir e a vossa alma viverá. Abacuque 3 capítulo 2 diz: ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. Por quê? Porque ouvir é melhor do que falar. Quem fala demais erra mais. Quem fala demais peca mais. Quem fala demais acaba fazendo coisa errada. Mas quem ouve mais aprende mais. Quem ouve mais não toma atitude errada. Quem ouve mais aprende a pensar. Então, por favor, antes de tomar qualquer atitude, fazer qualquer aliança na vida, pensa. Se não sabe o que falar, não sabe o que fazer, fica em silêncio. Jesus voltou-se para dentro de si, dominou a sua atenção, preservou-se do medo, abriu as janelas da memória e controlou seus pensamentos. Porque nem tudo que eu tenho vontade de falar, nem tudo que eu tenho vontade de dizer, minha vontade é pegar ela e dizer: mil desafogo, deixa ele chegar aqui agora, ele vai ouvir, já prepara a cadeira dele. Aí Deus disse: não fala nada, vai para o quarto, vai orar, fica em silêncio. Porque quando você fala eu não trabalho, mas quando você fica em silêncio, eu trabalho a favor da tua vida. Cutuca teu vizinho e diga para ele: nunca reaja sem primeiro pensar.
Nunca reaja sem primeiro pensar. Nunca reaja sem primeiro analisar e perceber quais são as consequências que serão maléficas ou benéficas à precipitação. Por causa da precipitação, pessoas estão ferindo o que não deveria ser ferido, está magoando o que não deveria ser magoado, está entristecendo o que não merecia, está afastando o que não merecia. Então você precisa entender que as suas precipitações, as suas palavras fora do pensamento, está trazendo dores, está trazendo feridas, está afastando pessoas boas do seu lado, porque você só sabe falar. É por isso que antes de eu agir, eu preciso pensar. O medo, a ansiedade, o nervosismo e o estresse faz a gente agir sem pensar. O medo, a ansiedade, o nervosismo e o estresse faz a gente agir sem pensar. E nem tudo será reconstruído, nem tudo será renovado. É por isso que a gente tem que analisar, pensar, porque tem coisas que são quebradas, Deus, e nunca mais é recuperado. Tem coisas que são perdidas e nunca mais é encontrado. E eu preciso entender que Augusto Cury diz: os instintos controlam a nossa inteligência. Porque pessoas boas fazem coisas ruins no momento de estresse. Pessoas têm atitudes precipitadas no momento do medo. Eu me lembro uma certa feita que eu estava mudando de casa. Aí tinha uma irmã que estava do lado, no carona. Aí alguém disse: pastor, volta, porque está tendo tiro. Sabe o que a irmã fez? Abriu a porta e saiu. Eu disse: não, irmã, não sai não, fica no carro. Eu não podia rachar o carro, eu não podia fazer nada, porque ela queria descer do carro. Porque no momento de medo a gente toma atitude impensável. É por isso que nós precisamos controlar. É por isso que a gente precisa usar a segunda ferramenta de Jesus. Diga comigo, bata no peito e diga: eu preciso ter domínio próprio. Cutuca até o vizinho, me incomoda ele e diga: você também precisa ter domínio próprio. Quem não tem domínio próprio, olha para cá, faz tudo que os outros mandam, todo convite ele aceita, toda porta ele entra, toda mudança que quer participar. Mas quem tem domínio próprio, não, ele pensa, analisa, calcula: peraí, o que é que vai ser para o meu casamento? Esses dias um irmão chegou para mim e falou: pastor, eu estou com a proposta de viajar, de trabalhar fora, mas eu só venho final de semana. Eu disse: vamos orar para ver o que Deus quer, a direção que o Senhor tem para a sua vida. Aí depois de alguns dias ele voltou e disse: pastor, ainda bem que eu não tomei atitude, porque se eu tomasse atitude, eu ia tomar uma atitude precipitada, porque na realidade eu ia ficar distante da minha família, e eu percebi que nem cultuar eu ia cultuar, porque eu tinha que viajar de domingo à tarde. Então não ia cultuar quarta, não ia cultuar sexta e não ia cultuar domingo. Se eu não tenho domínio próprio, eu tomo qualquer atitude. Se eu não tenho domínio próprio, eu aceito qualquer coisa. É por isso que Provérbios capítulo 4, 23 diz que sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque do coração é que saem as fontes da vida. Aí Jeremias diz uma coisa assim interessante: enganoso e perverso é o coração do homem, quem o conhecerá? Deixa eu te confrontar agora, olha para cá. Nem tudo que você sente no coração é de Deus. Nem tudo que você sente no coração você tem que fazer. O domínio próprio não é feito no coração, o domínio próprio é feito na alma, porque fruto do Espírito também
é domínio próprio. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo. E cristão precisa ter fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Jesus, nesse momento aqui, poderia falar, poderia correr, poderia gritar, mas ele escolheu ter domínio. Entende? Na confusão lá na sua casa, na peleja lá na sua casa, você não tem que sair com o cabelo para cima, gritando todo mundo, pegando a panela e jogando todo mundo. Já gastou mais de 100 de vassoura, porque tudo quebra em algum, quebra outro, quebra no outro. Uma vez me chamaram: pastor, o casal tá brigando. Aí vai lá o pastor. Quando eu chego lá, a irmã pegou uma pedra e jogou na televisão de 50 polegadas. Eu disse: minha irmã, por que não jogou na parede? Por que não jogou no chão? Jogou logo na TV. Porque pessoas que não têm domínio próprio acabam fazendo o que não deveria ser feito. Aí depois que eu resolvi a situação, a irmã começou a chorar. Eu disse: que foi, irmã? Pastor, quebrei a TV. Pensasse antes de agir. Antes de casar, pense. Antes de namorar, pense. Antes de viajar, pense. Antes de assinar qualquer contrato, pense. Antes de aceitar qualquer convite, pense. Antes de mudar qualquer cidade, pense. Antes de fazer qualquer atitude, qualquer coisa na sua vida, você precisa pensar. Porque as atitudes do domínio próprio não são para ferir ninguém, ao contrário. Atitudes debaixo de domínio próprio são para edificar pessoas e perdoar. É atitude de quem tem domínio próprio. Quem não tem domínio próprio fala qualquer coisa, e eu vou repetir, olha para cá. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Deixa eu sentir no coração para perdoar. Deixa eu sentir no coração para eu agir. Não. O sentimento vai dizer: não perdoe mesmo não. Não perdoará mesmo não. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Você precisa decidir a perdoar.